Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão o nosso comentário para uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. Embora depois da primeira leitura, seja melhor atribuirmos um nível médio. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução. Embora também seja verdade que o ideal é que depois da primeira leitura nós atribuirmos a essa questão um nível médio, para aí mais tarde, quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão, a leitura atenta vai permitir que o gabarito seja sacado com segurança. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023. Alguém muito recentemente cortara o mato, que na época das chuvas crescia e rodeava a casa da mãe de Ponciá Vicêncio e de Luandi. Havia também vestígios de que a terra fora revolvida, como se ali fosse plantar uma pequena roça. Luandi sorriu, a mãe devia estar bastante forte, pois ainda labutava a terra. Cantou alto uma cantiga que aprendera com o pai, quando eles trabalhavam na terra dos brancos. Era uma canção que os negros mais velhos ensinavam aos mais novos. Eles diziam ser uma cantiga de voltar, que os homens lá na África entoavam sempre, quando estavam regressando da pesca, da caça ou de algum lugar. O pai de Luandi, no dia em que queria agradar a mulher, costumava entoar aquela cantiga ao se aproximar da casa. Luandi não entendia as palavras do canto. Sabia, porém, que era uma língua que alguns negros falavam ainda, principalmente os velhos. Era uma cantiga alegre. Luandi, além de cantar, acompanhava o ritmo, batendo com as palmas das mãos em um atabaque imaginário. Estava de regresso à terra, estava em casa, chegava cantando, dançando a doce e vitoriosa cantiga de regressar. A leitura do texto permite reconhecer a cantiga de voltar como patrimônio linguístico que a. representa a memória de uma língua africana extinta. B. exalta a rotina executada por jovens afrodescendentes. C. preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral. D. resgata a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis. E. remonta a tristeza dos negros mais velhos com saudades da África. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: o que a leitura do texto permite reconhecer sobre a cantiga de voltar como patrimônio linguístico? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí chega nessa questão: será que nós conseguimos eliminar qualquer uma das alternativas com segurança? Eu diria que não, porque, no fim das contas, essa é apenas uma das questões que nós temos para ler e avaliar o grau de dificuldade. De qualquer maneira, eu acho que seria coerente se atribuir um nível médio. Acho isso pelo seguinte: acabamos de ler o texto
e notamos que ele fala sobre um dia na vida de uma família da roça, em que uma cantiga, que o texto chama de cantiga de voltar, foi cantada pela mãe da família. E a pergunta é sobre o que se pode dizer dessa cantiga como patrimônio linguístico. Depois de nós lermos tudo pela primeira vez, a alternativa C já fica com aquele cheirinho gostoso de gabarito. Só que é um cheirinho gostoso que, como nós já mostramos em outras videoaulas, às vezes engana. Porque muitas vezes o candidato pode ser enganado por questões traiçoeiras, digamos assim. Depois da primeira leitura, nós também conseguimos perceber que mais tarde, quando nós fizermos uma leitura cuidadosa, o candidato vai poder entender o porquê do gabarito, bem como o que está errado em cada uma das outras alternativas. Então, a nossa sugestão é marcarmos uma pequena seta ao lado da alternativa que nós achemos que é o gabarito. E aí nós atribuímos um nível de resolução médio, digamos assim, por desencargo de consciência. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Sugiro então dar uma pequena pausa para ler o texto com calma, só que agora se concentrando na pergunta do enunciado. Ou seja, o que se pode dizer da cantiga de voltar como patrimônio linguístico? A partir desse trecho que nós estamos destacando agora em vermelho, nós notamos que a mãe, que acabara de cantar a cantiga de voltar, disse que ela aprendera com o pai na época em que trabalhavam na terra dos brancos. Por aí nós entendemos que essa mãe, assim como o próprio pai, que nós entendemos que é o avô da família, eram escravos no passado. Continuando a leitura, nós vemos que os negros mais velhos ensinavam essa cantiga aos mais novos. Por aí nós já temos quase certeza de que o gabarito é letra C. Reparem como essa alternativa diz em outras palavras o que está destacado em vermelho. E à medida que nós prosseguimos a leitura, encontramos ideias que chegam até a reforçar isso que está na alternativa C. Ou seja, a ancestralidade africana é preservada exatamente através disso que está agora sublinhado. Uma preservação por meio de oralidade, já que a mãe da família havia aprendido com o próprio pai, além de ser ensinada pelos mais velhos aos mais novos. Então a alternativa C só perderia a condição de gabarito se o texto em algum momento negasse tal ideia. Mas quem quiser pode dar uma pausa para perceber que essa negação não ocorre em momento nenhum do texto. Assim sendo, se alguma outra alternativa responder corretamente à pergunta do enunciado, a questão pode ser anulada. Mas não, as alternativas A e D cometem o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto, enquanto que as alternativas B e E cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Vamos começar entendendo o erro da alternativa B. O texto não menciona isso em lugar nenhum, que a cantiga exaltava a rotina de jovens afrodescendentes. Até porque o texto não fala nada sobre a letra dessa cantiga. Agora vejam a alternativa E, que também não se encontra em lugar nenhum do texto, embora também não se confunda com isso que nós estamos destacando agora. Nesse trecho, nós vemos uma ligação da cantiga de voltar com a ancestralidade africana. Em que momento se refere a qualquer ideia de tristeza? Em momento nenhum. O máximo que nós podemos supor é que essa saudade da África poderia existir e que causasse tristeza. Só que isso é uma ideia que não se encontra no texto. Onde é que o texto menciona que essa cantiga remontava a tristeza dos negros com saudade da África? Em momento nenhum. Agora vejam a alternativa A.
O texto não diz em momento nenhum que a língua da cantiga era uma língua extinta. De certa forma, pelo contrário. Vejam esse trecho que nós estamos destacando agora. Segundo esse trecho, Luan Di sabia que se tratava de uma língua que alguns negros ainda falavam, ou seja, que não era uma língua extinta. Agora vejam a alternativa D, aproveitando o que já está destacado. Podem dar uma pausa para perceber que o texto em momento nenhum diz que as palavras da língua eram inteligíveis. De certa forma, pelo contrário, o fato de Luan Di não conseguir entender as palavras da língua sugere exatamente o contrário. Assim sendo, a alternativa C é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, por aí nós podemos ver que, embora o ideal seja atribuirmos um nível médio de resolução depois da primeira leitura, à medida que nós lermos o texto mais atentamente, conseguiremos não apenas sacar o gabarito, como também entender o que está incorreto nas outras alternativas. Tudo que nós comentamos, aos poucos, pode ser percebido mediante uma leitura atenta. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.